Quem foi Michel Pechet? Um pensador, um homem de partido, era um militante, ou seja, ele não separava a teoria da prática. Foi filiado ao Partido Comunista Francês, foi um pensador, teve um círculo muito interessante de pessoas ao redor dele. Ele não se limitava a uma igrejinha, né? É interessante isso também. Ele tinha psicanalistas com ele tinha linguistas com ele, tinha filósofos, né? Ele se cercou de gente que estava a fim de pensar quase que o impossível, né? Eu acho assim que pensar o impossível não existe, mas que eles forçaram, né, a reflexão ao limite do que podiam fazer na época em que viveram. E eu acho que essa é uma marca forte do Michel. E eu acho que era um cara muito inquieto. Me parece que ele não conseguia fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Ele estava sempre pensando para além do que ele estava fazendo. Por que eu digo isso? Porque se vocês pegarem, para mim, um dos livros mais emblemáticos dele, que é Semântica e Discurso, na tradução para nós, né, no Brasil, e se a gente examinar esse texto ao longo dele, esse cara estava pensando coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Ele vai da lógica, ele passa por outras questões, e quando ele já está dentro da AD, ele formula o pensamento sobre sujeito que ele tem lá dentro, ou o pensamento que ele tem sobre formação discursiva, evolui ao longo do livro. Isso é fantástico, né? Ele não... tem que ser um cara muito inquieto, né? E ao mesmo tempo tem que ser um cara que não está nem aí para o que vão dizer dele. Ele queria escrever daquela forma, pensar e se evoluir o pensamento, registra ali, no mesmo livro. E não são artigos dispersos, porque quando a gente está num artigo disperso, um aqui, outro ali, o teu pensamento tem o direito de progredir. Mas quando o teu pensamento está num livro, espera-se que ele seja coeso e coerente. E o texto do Pechet, em Semântica e Discurso, ele mostra uma evolução. E é um livro, não são artigos, né? Então, é por essa razão eu acho que eu penso ser o livro dele mais emblemático. Como foi a tua relação com a análise do discurso? De paixão. Para mim, a análise do discurso é uma paixão desde o primeiro momento. Eu fui para a França, fiz meu mestrado lá. Lá eu descobri uma coisa que eu não conhecia, embora tivesse no meu currículo de graduação. Eu descobri o que é linguística. Porque na graduação, aquilo que se oferecia na época com títulos de linguística era a história da linguística. Saussure nasceu na data tal, escreveu tais livros, morreu em tal lugar e acabou. Isso era Saussure, né? Desenvolveu tais conceitos e acabou. Nunca li um texto de Saussure. A minha ida para a França, no primeiro momento, era para ser especialista de professor de francês, que era o que eu queria ser. E depois, terminado o período da especialização, eu tive a oportunidade de continuar lá. E aí eu fiz uma licenciatura em linguística. E aí eu descobri o que é linguística, descobri os autores,
importantes na época. Os franceses não gostavam de Chomsky, então não se chegava em Chomsky. E quando se chegava em Chomsky, era para falar mal de Chomsky. Já desde então. É interessante isso, né? Eles prezavam muito os linguistas franceses, enfim. Quando eu fiz essa licenciatura, em seguida eu tive a oportunidade de fazer um mestrado lá. E eu fiz um mestrado interessante, porque eu era um cara que já tinha sido meu professor, Pétard, era o nome dele, Jean Pétard. E o Pétard, ele fazia uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ele estudava textos literários através das marcas linguísticas, mas sobretudo não de marcas claras, mas de marcas que eram mais vestígios. Sem querer eu estava começando a pensar como uma analista de discurso, que ele depois se transformou, né? Ele tornou-se um analista de discurso não pechetiano, mas um analista de discurso. Ele me pediu para analisar a obra de Claude Simon, que tinha ganho o Nobel de Literatura e que tinha uma literatura completamente diferente. O tempo passado, presente e futuro se mesclavam perfeitamente ali. Então era muito bonito o texto dele e eu saí atrás das pistas e vestígios, né? E eu já estava fazendo análise de discussão que eu não sabia, nem tinha a fundamentação exata. Eu acho que a minha fundamentação era sobretudo mais intuitiva, literária e um pouco de linguística também. Então era uma mistura, exatamente o que o Pétard fazia. As perguntas que eu fazia não tinha resposta em fonologia, não tinha resposta em morfologia e não tinha resposta em sintaxe. E a AD abriu para mim a perspectiva de enxergar amplo, enxergar o contexto sócio-histórico, né? Eu já tinha namorado com a linguística textual, né? Eu tinha descoberto os autores que trabalhavam e até foi um ganho muito grande quando eu descobri, porque afinal tinha ali um olhar que não se reduzia mais a uma frase, mas a um texto. Mas o que me interessava mesmo era poder olhar mais amplamente. E foi o encontro com a AD que me proporcionou isso, né? Então, para mim é uma paixão ainda. E eu acho que nunca vai acabar.